Olá pessoal, a aula de hoje é uma aula relativamente rápida, extremamente simples, mas importantíssima dentro de um projeto de instalações elétricas. Então até agora a gente fez diversos cálculos técnicos sobre como fazer, como não fazer uma instalação, como projetar um sistema, mas no final das contas, em algum momento a gente vai ter que comprar todo aquele material que a gente projetou. Tá? Então a aula de hoje, o propósito dela é uma aula bem simples, bem rápida, para só explicar para alguns alunos que estão trabalhando em projetos como iniciar esse cálculo de quantitativos a partir do projeto. Tá? Vocês vão ver que é extremamente simples. Eu vou falar um pouquinho mais na frente da importância de, se você estiver trabalhando intensamente com projetos de elétrica, com projetos maiores, talvez valha a pena pensar em softwares dedicados a esse tipo de projeto, que eles fazem muitos desses cálculos já automaticamente, vai te economizar muito tempo. Mas para projetos menores, reformas, etc., não vale a pena. Eu vou mostrar aqui como fazer o cálculo, beleza? Vamos lá. Então aqui à minha direita eu vou ter... eu abri um documento do Word, você pode usar Excel, etc., para automatizar, por exemplo, esse tipo de sistema. Eu estou fazendo bem simples. Pode ser um Word, pode ser um bloco de notas, pode ser um pedaço de papel, tá? Que você vai identificar o projeto que você está trabalhando. Em seguida é bom a gente trabalhar com tabelas. Quando eu falei Excel e tabelas aqui no Word, é interessante que mais à frente você pode adicionar colunas e fazer cálculos automáticos para já fazer o orçamento desse projeto. Por enquanto eu já vou focar só no quantitativo. E eu coloquei nessa tabela aqui alguns elementos básicos de instalação elétrica. Não é tudo que você vai usar, mas são as coisas mais básicas. E eu vou começar pelos elementos mais fáceis, que são as tomadas, os interruptores, as lâmpadas, etc. Então você vai ver que aqui nesse quadro a gente tem uma série de elementos, como essas caixas, lâmpadas, quadros, interruptores, disjuntores, em que alguns alunos têm dúvida de como que isso é feito o cálculo. Então, para esses elementos, é a coisa mais simples do mundo. Então, vamos começar com as tomadas. Para a gente saber quantas tomadas e que tipos de tomada a gente vai usar no projeto, tem duas formas. Vocês vão pegar o projeto aqui à esquerda, tá? E basicamente contar quantas tomadas você desenhou no seu projeto. Fez essa conta, você pega o número, sei lá, você identificou que são 10 tomadas baixas, tá? Então, você vai vir aqui na sua tabela, procurar a sua indicação de tomadas baixas, eu tenho aqui, e colocar quantitativo de tomadas, 10. Pronto, está feito. Simples assim. Tá? Acontece que a tomada ela tem uma característica interessante. Sempre que você instala uma tomada, por trás dela tem uma caixa de passagem, tá? Que aqui a gente está chamando de caixa 2x4. E um exemplo dessa caixa que eu estou falando está aqui do lado. Essa caixa 2x4 ela vai por trás de todos os interruptores, tomadas e afins. Então, sempre que a gente colocar uma tomada, a gente tem que adicionar uma quantidade similar, né, caixas. A gente pode observar aqui, cadê? Se a gente colocar um ponto de tomada, a gente coloca uma quantidade similar de caixas. Então, por exemplo, se a gente colocou 10 tomadas lá, a gente colocaria 10 aqui. Lembrando que se você estiver trabalhando com um ponto de tomada, em que você vai colocar 2 tomadas ou 3 tomadas, ou seja, você tem um ponto e 3 plugs de tomada, aí você não vai ter essa equivalência, tem que fazer essa correção, tá legal? Então, como eu disse, você faz esse cálculo observando o seu projeto, identificando. Esse é mais certeiro, porque você evita duplicar coisas. Por exemplo, como eu disse, você acabou colocando em um ponto de tomada várias tomadas e você não comete o erro de comprar várias caixas, ou seja, ter sobra de caixa, é uma opção. Uma outra opção, que é relativamente mais simples, mas você tem que conhecer bem seu projeto para evitar erros, é basicamente vir no seu quadro de previsão de carga. Tá? Então você fez um cálculo de previsão de carga lá do seu projeto, você tem que ter isso. E você vai somar a quantidade de pontos de tomada que você tem ali. Tá? Somou a quantidade de tomada. Obviamente, nesse caso, você não vai diferenciar a tomada baixa da tomada média e tomada alta. De uma forma geral, não tem diferença entre elas. Tá? Tomada é tomada, caixa 2x4 é caixa 2x4. Só tomar cuidado de, nessa contagem, você não misturar tomada de 10 amperes com tomada de 20 amperes. Então, quando vocês estiverem trabalhando com TUIs, tá? As tomadas de TUIs, lembrar de quando você for adicionar aqui, a gente colocaria, por exemplo, em vez de diferenciar, por exemplo, não, vamos adicionar uma linha aqui, a gente poderia adicionar uma linha a mais. E se a gente estiver trabalhando com a tomada de 20 amperes, coloca aqui, tomada 20 amperes. Tá? E coloca o quantitativo. Então, tomada, contabiliza, reflete lá na quantidade de caixas 2x4. Iluminação, muito parecido. Tá?
quando estiver trabalhando lá com iluminação, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu recomendo é contar o número de pontos de iluminação. Por quê? À medida que a gente for contando o número de pontos de iluminação, a gente vai vendo a quantidade de caixas sextavadas que a gente vai ter no nosso projeto. Então, por trás de cada ponto de iluminação, a gente tem a caixa sextavada, que é por onde a gente faz essa distribuição dos condutores que a gente vê aqui e onde a gente prende a luminária, etc. Tá bom? A partir disso, a gente também pode olhar quantas lâmpadas a gente tem no projeto. Então, a forma mais simples é você observar os tipos de lâmpada que você projetou no seu projeto, né, colocou no seu projeto, e fazer essa listagem nessa tabela. Então, por exemplo, se você está trabalhando com lâmpadas de 60 watts, quantas dessas lâmpadas você colocou aqui? Conta e coloca aqui do lado. Tá? Você está trabalhando com LED, você vai trabalhar com lâmpada do LED. Se você estiver trabalhando com fluorescente, você vai adicionar fluorescente, mas é basicamente uma contagem dentro do projeto. De novo, posso usar minha tabela de previsão de carga? Pode. Tá? Lembrando que aqui, nessa tabela que a gente construiu aqui, a gente não tem uma definição de quantitativo de lâmpadas, a gente só tem de pontos e a potência total. Então vai faltar um pouco de informação. O ideal aqui mesmo é você ir no projeto e trabalhar por tipo. Então você sabe que você tem uma lâmpada de 60 watts, acha todas as lâmpadas de 60 watts do seu projeto, conta é relativamente rápido, não são tantos, a não ser que você esteja trabalhando com uma casa muito grande, não vai ser uma quantidade enorme. Você faz essa listagem, lista aqui. Passo seguinte, interruptores. Você vai identificar tipos de interruptores. A gente vai estar aqui, por exemplo, trabalhando com interruptores simples. A gente tem aqui, por exemplo, um de 3 seções. Vamos contar quantos interruptores simples a gente tem no projeto. Algo que eu sempre recomendo é, quando você estiver contando, deixa a marcação do interruptor para você não contar 2 vezes. Né? Você vai fazendo a contabilização e você marca para evitar que você conte o mesmo ponto 2 vezes. Contou, o que você vai fazer? Vir aqui e colocar, por exemplo, no nosso caso aqui, interruptores de uma seção. A gente contou 9 pontos, por exemplo, 9 interruptores, vamos marcar 9 aqui. Lembrando que, mais uma vez, agora a gente tem que replicar isso aqui na minha caixa 2x4. Tá? Eu coloquei tomadas aqui, mas pode ser tomadas e interruptores. Tá? E agora, se a gente adicionou mais 9, então a gente tem que colocar mais 9 aqui. Agora já são 19 caixas 2x4. Tá? Por quê? Mesma coisa. A gente vai ter, atrás de todos os interruptores, uma caixa dessa aqui. Tá? Que você pode ver a caixa que a gente vai colocar o espelho sobre essa caixa e aqui que é feita a distribuição dos condutores também lá por trás. Tá bom? Então a gente faz essa contabilização. E para cada tipo de interruptor, né, a gente tem aqui uma série de interruptores. Para cada tipo de interruptor, você faz essa contabilização e passa para a tabela aqui à direita. Por enquanto, tudo muito tranquilo. Tá? Então é olhar o projeto, contar quantos elementos você tem e colocar na tabela. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando com alguma coisa diferente, um sensor de presença, sensor de intensidade luminosa, você cria uma linha a mais e coloca esse elemento aqui. Lembrando que se está instalado ali na parede, fatalmente vai ter uma caixa 2x4 por trás, ou até mesmo uma 4x4, que é aquela caixinha similar àquela quadrada, para um elemento maior, ou uma caixa de passagem que você tem ali. Beleza? Então vamos olhar agora o segundo elemento, que é o que o pessoal tem mais dúvida, que é calcular a quantidade de condutores e eletrodutos.